Bom dia a todos, muito bem-vindos nesse webinar sobre a chamada ERC Confap 2025, para tratar da chamada do Confap, o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa do Brasil, para financiar mobilidade em projetos financiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa, o ERC, na sua sigla em inglês. Agradeço a presença, da professora Zaira Turki, que é diretora de Cooperação Internacional do CONFAP, e a Flávia Cerqueira, que é assessora internacional também do CONFAP, e que vão sanar todas as suas dúvidas hoje, apresentando e respondendo às suas perguntas, que agradeço vocês enviarem pela parte Q&A, pesquisas, perguntas e respostas do Zoom. Vamos fazer uma breve apresentação, introdução sobre o ERC, o Conselho Europeu de Pesquisa, o que o Conselho financia, que tipo de pesquisa é feita, financiada pelo Conselho, e depois entraremos em detalhe da chamada do CONFAP, na prática, para entenderem como postular, como submeter propostas e o que é coberto nessas suas mobilidades, quais são os objetivos, etc. E depois responderemos ainda oralmente as suas perguntas mais urgentes para vocês prepararem propostas até o dia 24, que é a data limite para submeter candidatura chamada. O ERC é o Conselho Europeu de Pesquisa, é um dos programas no âmbito do Horizonte Europa, que é o programa de fomento da União Europeia para pesquisa e inovação. Não é um programa, é o maior programa do mundo, com um orçamento de mais de 93 bilhões de euros para o período de 7 anos, de 2021 até 2027. No primeiro pilar, que financia excelência científica, pesquisadores individuais que queiram realizar pesquisa, principalmente na Europa, fica o Conselho Europeu de Pesquisa, que tem, por sua parte, um orçamento de 16 bilhões de euros, ou seja, 17% do total do orçamento do Horizonte Europa. Vocês estão vendo que é um programa muito bem financiado para selecionar pesquisadores de todo o mundo, realizar a pesquisa principalmente na Europa, e vamos ver os detalhes. O Conselho Europeu de Pesquisa financia pesquisadores de todas as nacionalidades com bolsas individuais, que são essas bolsas da primeira linha, Starting, Consolidator e Advanced. São bolsas entre aspas, porque na verdade trata de fomento generoso para realizar a pesquisa duradoura. São fomentos para 5 anos, abertos aos pesquisadores e às pesquisadoras que já têm um doutorado e no mínimo 2 anos de experiência depois de obtiverem seus doutorados. As bolsas Starting começam com um orçamento de 1,5 milhão de euros, e as bolsas Advanced para pesquisadores mais avançados que podem comprovar bons resultados nos últimos 10 anos, essas bolsas têm um orçamento de 2,5 milhões de euros, também por uma duração de 5 anos. Caso vocês tenham que se deslocar para a Europa para realizar sua pesquisa pela primeira vez, quem ainda não está na Europa, por exemplo, ou está num laboratório no Brasil e vai começar a fazer pesquisa financiada pelo ERC, vocês podem ter uma verba adicional de até 2 milhões para criar seus laboratórios ou terem acesso a infraestruturas grandes, etc. O segundo tipo de bolsa do ERC é uma bolsa de grupo, chamada Synergy Grants, que financia pesquisadores de 2 a 4 pesquisadores principais, para projetos realmente ambiciosos, pelos quais teria que se juntar, para colocar as suas experiências complementares em conjunto e responder a um desafio científico realmente ambicioso. No caso, a duração é um pouco maior e o orçamento também, de 10 milhões de euros para esses pesquisadores. A grande vantagem dessa Bolsa Synergy
é que um ou uma do grupo pode estar sediado fora da Europa. E a excelente notícia é que ontem soubemos que pela primeira vez um projeto com pesquisador do Brasil foi selecionado na chamada Synergy Grant de 2025. Então, um pesquisador de história da Universidade Federal Fluminense participa de um desses grupos Synergy e vai começar em breve a sua pesquisa sobre escravidão. Então, não hesitem em explorar essas oportunidades, são abertas a pesquisadores do Brasil. Tem que ser pesquisadores, vocês estão vendo que começa para pesquisadores relativamente novos, não? A partir de doutorado, mais 2 anos de experiência. Em média, o ERC financia pesquisadores principalmente entre 35 e 40 anos. Então, a gente pensa muitas vezes que por ser fomento para pesquisa de excelência, é reservado a pesquisadores mais experimentados, não é o caso. As bolsas do ERC financiam pesquisa de ponta, pesquisadores que pensam um pouco diferente, o que falamos em inglês de out of the box. Isso que é o objetivo do fomento do ERC. Normalmente pesquisa que instituições de fomento não gostam muito, ninguém gosta de financiar. Essas pesquisas é exatamente o que o ERC vai financiar. Tem ainda uma oportunidade para os pesquisadores que já recebem fomento de aproximarem as suas pesquisas do mercado da inovação, e são as chamadas Proof of Concept, mas são abertas só aos laureados do ERC. As chamadas do ERC são anuais, são garantidas até o final do projeto do programa Horizonte Europa, então até 2027 tem chamadas todos os anos. Vocês estão vendo que a chamada Consolidator Grant para pesquisadores que têm entre 7 e 12 anos de experiência está aberta agora. E a bolsa Advanced vai abrir ainda no ano que vem, 2026, não? A Synergy acabou de fechar, Starting Growth vai abrir de novo em 2026, ok? Então podem explorar essas oportunidades para vocês. Mas os pesquisadores financiados pelo ERC, o que que eles fazem com esse orçamento generoso? Eles recrutam colaboradores, eles montam seus times para trabalhar com eles sobre a pesquisa deles. E isso também é uma oportunidade para pesquisadores do Brasil. Vocês podem ser recrutados para fazer um doutorado ou um pós-doc ou colaborar como pesquisadores nessas equipes, trabalhando em instituições europeias. Isso é algo que eu não falei. A pesquisa financiada pelas bolsas individuais, Starting, Consolidator e Advanced, em todas as áreas do conhecimento, é realizada em instituições na Europa. No entanto, não precisa abandonar seus laboratórios, vocês têm que dedicar no mínimo 50% do seu tempo de trabalho à pesquisa financiada pelo ERC na Europa. O resto do tempo, vocês podem continuar trabalhando com seus laboratórios brasileiros. Hoje nós vamos falar especificamente de uma outra oportunidade no âmbito do ERC, que é a oportunidade oferecida a pesquisadores não europeus, cujas instituições nacionais assinaram o acordo de implementação com o ERC. Vocês estão vendo que foram assinados 18 acordos de implementação no mundo com instituições não europeias. No Brasil, tem dois acordos de implementação. O CONFAP, que assinou em 2016 e de quem vamos explicar hoje e saber mais sobre a chamada, e o CNPq, que é também a instituição que mais recentemente assinou um acordo de implementação com o ERC, mas que lançou uma chamada já em 2025, que já está fechada. Então, hoje nós vamos focar na chamada do CONFAP. Isso permite a mobilidade curta de pesquisadores, no nosso caso do Brasil, que realizam uma mobilidade em equipes em projetos que são financiados pelo ERC, ok? Isso é uma oportunidade muito boa de vocês se familiarizarem com a pesquisa feita pelo ERC, entender como funciona de dentro e vocês colaborarem com pesquisadores primeiro temporariamente conhecendo seus projetos e provavelmente depois ainda tendo frutos
para novas colaborações no futuro. O Brasil é um dos países que mais manda pesquisadores na Europa com esse esquema. É muito bem sucedido, é uma oportunidade muito boa, como vocês vão ver daqui a pouco. Como funciona? Em novembro, o ERC escreve para todos os seus becários, entre aspas, todos os pesquisadores que financia, eh, enviando uma chamada para manifestação de interesse. Os pesquisadores, as pesquisadoras financiados pelo ERC na Europa dizem: eu tenho interesse em receber pesquisadores visitantes vindo do Brasil e dos outros países onde tem acordo. Em média, tem 500 a 700, mais ou menos, pesquisadores do ERC todo ano que dizem nós queremos receber visitas de pesquisadores brasileiros. Depois, o ERC envia essa lista às instituições brasileiras, CONFAP e CNPq do outro mundo, de outra parte do mundo, compartilhando o interesse dos seus pesquisadores. Por sua vez, o CONFAP vai lançar a sua chamada aos pesquisadores brasileiros, dizendo se vocês quiserem realizar mobilidade nessas equipes do ERC, ou às vezes além, vocês podem realizar isso, que nós vamos apoiar vocês. Depois, os pesquisadores do Brasil, quando eles recebem essa lista, quando são elegíveis à chamada, recebem essa lista de pesquisadores potenciais anfitriões e entram em contato com eles, com elas, para negociar um pouco como vai ser, qual vai ser o projeto de pesquisa, como vai ser a colaboração, o que pode ser financiado ou não, e recolher o seu aceite para essa mobilidade, entre aspas, curta. E depois, a instituição de fomento brasileira, hoje as fundações de amparo à pesquisa que aderiram à chamada do CONFAP, vão explicar quais são as modalidades para financiar vocês no Brasil. E até vocês realizarem essa mobilidade a partir do ano que vem, vamos saber mais daqui a pouco como funciona. Isso é teoria, mas daqui a pouco a professora Zaira Turki vai explicar em detalhes como funciona no Brasil. Fazer uma mobilidade em equipes do IRC é a garantia de vocês trabalharem com os melhores pesquisadores que temos na Europa. Até hoje foram mais de 14 mil financiados pelo IRC, entre eles alguns dos mais brilhantes, 14 prêmios Nobel, 7 medalhas Fields em matemática. Um deles é um franco-brasileiro, não? Um matemático brasileiro, Arthur Ávila, que recebeu uma medalha Fields e na época era financiado pelo ERC. Tem também 11 prêmios Wolf e outros prêmios. Então, isso para dizer que vocês vão entrar numa comunidade de pesquisadores, dos melhores pesquisadores que temos na Europa, dos mais produtivos, dos mais internacionalizados, mas também alguns que criam startups, patente, etc. Os pesquisadores, as pesquisadoras do EAC são de 93 nacionalidades, tem vários brasileiros, vários latino-americanos, inclusive eles podem receber vocês nas suas mobilidades curtas. Para vocês explorarem os projetos financiados pelo ERC, além da lista que vocês vão receber do CONFAP, vocês podem ver, saber um pouco mais usando o dashboard do ERC e tem um vídeo bem explicado para vocês tirarem o melhor proveito desses dados e vocês conseguirem os nomes dos pesquisadores financiados e entrarem em contato para negociar as suas mobilidade. Nos slides que vocês vão receber, vou compartilhar o link de depoimentos de pesquisadores brasileiros que realizaram uma mobilidade curta, financiados pelas suas fundações de amparo à pesquisa e que trocam ideia, dizem como foi a experiência, não puderam participar hoje, mas vocês vão poder ver vídeos explicativos. Agradeço muito o seu interesse. Desde a Euraxis, nós apoiamos vocês, pesquisadores brasileiros e latino-americanos, para realizar mobilidade na Europa, que ela seja financiada pelo ERC, pelo CONFAP, pelas instituições brasileiras, ou pelos países membros, ou outras linhas de fomento da União Europeia. Então, não hesitem em entrar em contato com a gente.
para sanar suas dúvidas e assinar nossa lista de difusão também para vocês serem notificados quando tem chamadas de interesse que são publicadas. Muito obrigada pelo interesse. Agora eu gostaria de dar a palavra para a professora Zaira Turki, que vai explicar mais sobre a chamada. Enquanto isso, vão escrevendo as suas perguntas no chat, que a Flávia também, no chat não, na parte perguntas e respostas, que a Flávia vai poder responder. Muito obrigada, Zaira, a palavra é sua. Muito obrigada, Charlotte. Bom dia a todos. Quero agradecer muito a presença de todos e o interesse por conhecer melhor essa oportunidade e o IRC, né? E também agradeço a Charlotte, da Euraccess, por essa parceria com o CONFAP, contribuindo na divulgação desses importantes programas e, sobretudo, nas ações aí que temos em parceria com a União Europeia, como é o caso do Implementing Arrangement, né, do qual estamos tratando agora com o ERC. Agradeço aqui a Flávia Cerqueira, que assessora a parte internacional, e temos trabalhado juntas ali no CONFAP para ampliar e fortalecer cada vez mais essa área internacional que o CONFAP tem tido já um protagonismo importante. Então, eu vou apresentar aqui, peço a gentileza aí de colocar a apresentação, e vou aqui dizer inicialmente para os participantes, né, quem é o CONFAP. O CONFAP é o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Hoje, todos os estados brasileiros possuem uma fundação de amparo à pesquisa. Mais recentemente, o estado de Roraima, não é, há 2 anos, completou aí as 27 fundações, que são os 26 estados e o Distrito Federal. Então, está aí uma breve síntese, né, do CONFAP, o papel do CONFAP, que é uma organização não governamental com o objetivo de representar as fundações, articular politicamente as parcerias e, nesta governança que o CONFAP pode fazer, trazer aí oportunidades de cooperação nacional para as diferentes fundações de amparo à pesquisa e oportunidades internacionais. Não é? O CONFAP, não é? O CONFAP tem hoje uma grande capilaridade, não é? E pode chegar no território. A grande importância da atuação do Conselho é que é possível mobilizar as regiões, cada uma com a sua potencialidade, com a sua demanda, e juntas essas instituições hoje, que são as fundações estaduais de amparo à pesquisa, têm uma relevância muito grande no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, hoje, o financiamento da pesquisa no Brasil é muito beneficiado pelos recursos das fundações estaduais de amparo à pesquisa, e a atuação internacional do CONFAP também tem podido trazer uma grande oportunidade. Aí mencionam as várias parcerias que o CONFAP tem. Como vocês podem ver, são diversas instituições correlatas, né, agências de pesquisa de diferentes países, mas também o CONFAP tem uma flexibilidade de estabelecer acordos bilaterais com agências de pesquisa de diferentes países, mas também com universidades, com agências de inovação, e com a União Europeia tivemos que criar mecanismos que
possibilitam pesquisadores brasileiros participarem dos projetos europeus, das ações no Horizonte Europa. Então, vocês podem ver aí, são muitos os parceiros, né? Não vou nomeá-los, mas temos chamadas regulares com esses parceiros, né? E a atuação internacional do CONFAP possibilita que diferentes fundações, dependendo do interesse, do tema, da capacidade de financiamento, diferentes fundações fazem a adesão às iniciativas. Vamos entrar agora especificamente no European Research Council, né, na parceria com o ERC, com o FAP, né, que é o objeto aqui do nosso webinário. Então, essa chamada de 2025, né, que o CONFAP tem com o ERC, né, ele tem o foco no apoio para a mobilidade de pesquisadores doutores baseados no Brasil, para integrarem equipes de pesquisadores na Europa em projetos financiados pelo IRC. A Charlotte, há pouco, mostrou como o ERC faz o financiamento de projetos, são financiamentos de projetos de excelência na fronteira do conhecimento e que atendem várias faixas diferentes da fase da vida do pesquisador, então, desde os jovens aos mais sêniores, né? Então, as oportunidades que a Charlotte apresentou há pouco, né, elas são financiadas com recursos bastante significativos do ERC. E para poder cooperar nesta iniciativa que o ERC tem com o Brasil e com outros países, foi necessário assinar um Implementing Arrangement. Não é por isso que, às vezes, na chamada, este ano, até para não dar confusão, porque a IA não é, se tornou aí muito forte, então, para não ter nenhuma confusão, mas quando aparecia IA, era deste instrumento que o CONFAP construiu junto com o IRC para poder estar nessa iniciativa, que é um programa dentro do IRC que possibilita que pesquisadores de diferentes países que participam desse programa, não é, possam ter seus pesquisadores participando, visitando, passando um período, tendo uma experiência nesses projetos que são financiados pelo European Research Council. Então, esta chamada está neste guarda-chuva do Implementing Arrangement. Antes, o CNPq fazia junto com o CONFAP, então lançávamos a mesma chamada, como mostrou a Charlotte. Mais recentemente, o CNPq assinou um Implementing Arrangement e desenhou um modelo de chamada e lançou, e o CONFAP, então, lançou só a sua chamada com as características e os mecanismos que vêm sendo utilizados aí ao longo desses anos, que têm sido muito exitosos. Não é? A participação do CONFAP junto ao IRC tem permitido que vários pesquisadores brasileiros possam ter uma experiência num projeto europeu, não é, de excelência na fronteira do conhecimento, o que inclusive colocou o Brasil no que mais tem participação no IRC, não é, no Implementing Arrangement. Não é? E o que prevê isso é uma relação dos coordenadores dos projetos do IRC interessados em receber pesquisadores brasileiros, não é? Como está dito aí, a duração da mobilidade varia, pode ser de 6 a 12 meses, ou divididas em múltiplas e curtas visitas. E como é que esse apoio se dá? Há uma plataforma do CONFAP em que os pesquisadores interessados em conhecer esses projetos devem manifestar o seu
interesse em receber essa lista completa. Hoje, nessa chamada de 2025, são mais de 600 projetos, 609 projetos nas diferentes áreas do conhecimento que manifestaram, junto ao ERC, o interesse em receber pesquisadores brasileiros por um estágio, por um tempo, por uma visita, em fazer interlocução, em interagir com pesquisadores brasileiros que estão também atuando nas áreas sinérgicas, né, em sinergia e desenvolvendo projetos, né, que são alinhados aí com esses projetos que estão sendo desenvolvidos e financiados pelo ERC. Então, hoje, vejam que é um número muito alto. E por que que precisa do pesquisador brasileiro entrar na plataforma e dizer, se qualificar? Eu sou um doutor, tenho interesse em receber esta lista de projetos que manifestaram a intenção de colaborar com pesquisadores brasileiros, para garantir que ele possa receber a informação do coordenador, os dados do coordenador para ele entrar em contato. Então, este é um cuidado pela questão de proteção de dados. Então, tem que se qualificar, tem que dizer quem é, e aí recebe a lista para poder conhecer esses 600 projetos e encontrar ali, não é, possibilidades de parcerias interessantes, de sinergias e esta oportunidade de estar aí numa visita, num estágio, num período, não é, atuando junto a esse projeto na Europa. Não é? Aqui, o que, que as fundações apoiam? As fundações apoiam as atividades com as despesas de viagem, passagens aéreas, ida, retorno, seguro viagem. E cada fundação possui as suas normas, as suas orientações para poder financiar. Então, é preciso cada pesquisador aí dos diferentes estados verificarem as normas da sua fundação, para ver como é que ele pode fazer esse pedido, o que está possibilitando ali, né, pelas regras da fundação, ser financiado e de que modo. Então, isso aí diverge de fundação para fundação. Na essência, é esse apoio para a missão, para a mobilidade, para ir até o projeto e permanecer ali um tempo, mas os mecanismos para a concessão desse apoio variam aí e as fundações dizem como é que é, isso está nas guidelines, precisa entrar em contato com as fundações para conhecer isso, né? E o pesquisador brasileiro poderá receber algum suporte do pesquisador europeu, que tem o recurso para o seu projeto, então ele pode destinar ali algum recurso para apoiar a visita do pesquisador brasileiro, desde que seja conversado antes e negociado e combinado quando não é, ali se estabelece uma comunicação para o pesquisador europeu, para o PI do projeto, poder, então, dar a carta de aceite, né, para o pesquisador brasileiro submeter o seu projeto aí à chamada. Né? É preciso que isso seja conversado e combinado antes, porque varia também de projeto para projeto, lá no IRC, varia pelos recursos disponíveis, né, nos projetos. No slide seguinte, nós vamos ter aí a indicação das fundações que aderiram a esta chamada. São 19 fundações. É a Fundação Araucária, do Paraná, a FACEP de Pernambuco, a FAPDF do Distrito Federal, FAPEAL de Alagoas, FAPEANDO Amazonas, FAPEG Goiás, FAPEMA Maranhão, FAPERGS Rio Grande do Sul, FAPES Espírito Santo, FAPESB Bahia, FAPESC Santa Catarina, FAPESP São Paulo, FAPESPA Pará, FAPESC Paraíba, FAPT Tocantins, FUNCAP Ceará, FUNDECT Mato Grosso do Sul, FAPERO Rondônia e FAPER Roraima. Inclusive, a mais jovem fundação
que é a Roraima, com 2 anos apenas da sua criação, está em processo ali de consolidação, já ofereceu para os pesquisadores do seu estado essa oportunidade muito interessante de colaboração internacional com projetos de referência na excelência, de excelência na fronteira do conhecimento, com grandes financiamentos do European Research Council. E aí vejam que tem uma recomendação importante no slide, que é aquilo que eu já mencionei anteriormente, que é antes da submissão da proposta, é recomendado verificar as diretrizes específicas da FAP para participante do seu estado, pelo motivo que eu mencionei há pouco, porque variam os mecanismos de apoio e financiamento para a chamada. Então, entrem lá e verifiquem também com a fundação. Então, o primeiro movimento de vocês é entrarem na plataforma do Confap, se qualificarem, olha, eu sou doutor, estou, né, em tal instituição, tenho interesse em receber a lista de projetos que estão abertos para colaboração com pesquisadores brasileiros. Nessa lista, vocês vão receber uma síntese do projeto, vocês recebem o e-mail do coordenador, de maneira que vocês podem. Aí eu já estou antecipando, obrigada, Flávia, do slide seguinte, né, que eu estou dizendo aí. Então, nessa primeira etapa, o preenchimento do formulário de interesse disponível na plataforma do Confap vai pedir apenas esses dados: nome, sobrenome, CPF, instituição, universidade, instituto, centro de pesquisa, onde as principais atividades de pesquisa desse pesquisador que está aqui brasileiro, né, se apresentando com interesse para participar do IRC, né, onde ele realiza suas pesquisas, o Estado brasileiro, onde as principais atividades de pesquisa são realizadas, porque precisa ser de uma dessas fundações que eu apresentei para vocês, dessas 19 fundações, porque elas fizeram adesão a essa chamada. Né? Então, cada chamada, como eu disse, internacional, as fundações estaduais apresentam-se com interesse. E no caso do IRC, tivemos aí um grande número de fundações interessadas. Então, precisa dizer o Estado brasileiro, né, esse pesquisador que está se apresentando, selecionar o grau acadêmico entre as opções fornecidas no formulário e o contato de e-mail e telefone. E após o registro, esses pesquisadores brasileiros serão autorizados a acessar dentro do mesmo portal. Quando eu digo receber, é essa autorização que vocês terão, vai abrir para vocês essas informações sobre projetos financiados pelo IRC, que podem receber pesquisadores brasileiros interessados, incluindo a descrição de seus respectivos projetos financiados pelo IRC e contatos. Tá? Vamos ver o seguinte, Flávia, por favor. Bom, a submissão, a segunda etapa, né? Aqui a gente já vai entrar na segunda etapa. Vocês entraram lá, descobriram projetos que vocês têm interesse, com os quais vocês têm interesse em iniciar uma colaboração, em iniciar um diálogo, conversam com o coordenador, o PI do projeto, também se interessa pela pesquisa do pesquisador brasileiro aqui, dá essa carta de aceite, então tem a submissão dos documentos, que são esses aqui listados aqui no slide, não é, que deverá ser, esses documentos deverão constar aí da submissão da proposta na mesma plataforma após a concordância do coordenador do projeto do ERC para a mobilidade do pesquisador brasileiro. Então, é o currículo vitae do candidato, incluindo bolsas, projetos ou contratos ativos nos quais o pesquisador esteja atualmente envolvido, o currículo do coordenador do projeto do IRC, um plano de trabalho, está aí né, instalações e recursos que o coordenador do projeto do ERC e a instituição anfitriã disponibilizarão ao pesquisador visitante do Brasil, o ofício de aceite da universidade ou centro de pesquisa de origem do pesquisador do Brasil e o ofício de aceite do coordenador do projeto do ERC, indicando seu consentimento para a integração do pesquisador do Brasil em sua equipe
e para a proposta e o plano de trabalho. E um ofício de aceite da instituição anfitriã Europa, confirmando a disponibilidade para receber o pesquisador do Brasil nos termos e prazos previstos no plano de trabalho. Então, vocês vejam que há, aparentemente, aí é uma lista significativa, mas são, sobretudo, as cartas de aceite, porque o pesquisador lá precisa estar ciente, concordar, estar em sinergia com o pesquisador daqui, e não é um projeto de pesquisa, é um plano de trabalho, porque o pesquisador aqui já desenvolve pesquisa que ele vai colocar ali em sinergia e vai poder, não é, fazer dialogar com o projeto de pesquisa em curso, não é, que está sendo financiado pelo European Research Council. A seguinte, por favor. E a avaliação, para finalizar, a avaliação é realizada pela FAP participante, com base na excelência científica, né, levando em consideração. Então, a governança que o CONFAP faz é essa: a gente recebe as inscrições, a gente centraliza todo o processo, no sentido de a lista é disponibilizada pelo IRC, pelo CONFAP, para o CONFAP, nós temos toda essa garantia aí de proteção de dados, então temos que encontrar os mecanismos para os pesquisadores brasileiros poderem acessar, as fundações devem fazer adesão quando a gente lança a chamada, e a avaliação, quando a gente recebe toda aquela documentação, a avaliação é feita por cada fundação, né? Ela avalia ali no mérito e o que o pesquisador pediu e, né, e considera esses aspectos aqui, em geral, são esses os critérios estabelecidos para avaliação da fundação, que é a coerência e alinhamento com o projeto do IRC, a formação acadêmica, a qualidade, as publicações de desenvolvimento tecnológico, a participação em projetos financiados por entidades públicas, privadas, nacionais ou internacionais, que está ali nos currículos vitae, né? A apresentação do plano de trabalho, bem como o impacto e a importância da colaboração para o contexto brasileiro, originalidade, a inovação, a viabilidade. Como disse a Charlotte, em geral, esses projetos são financiados muito com base nesse critério lá pelo ERC de originalidade, inovação. Então, fazer aí esse diálogo, né, das pesquisas realizadas aqui com o que está sendo realizado lá, é claro que o eixo do impacto, da originalidade é bastante interessante e com certeza não está lá para poder ser trazido para esse plano de trabalho, né, destacado nos projetos. Acho que tem mais alguma, Flávia? O encerramento da chamada será em novembro, 24 de novembro, né? E o início das modalidades aprovadas é a partir do primeiro semestre de 2026, né? Então, a chamada está disponível neste endereço, o e-mail para consulta é esse internacional.confap@gmail.com, né? E o motivo hoje deste webinário é para poder disseminar essa oportunidade que nós consideramos e que tem se mostrado ao longo dos anos muito relevante. Nós temos assim inúmeros depoimentos de pesquisadores brasileiros que estiveram nessas missões curtas, nessas visitas que não são de longo prazo, não são bolsas longas, o que também é muito bom, porque às vezes o pesquisador brasileiro não tem a disponibilidade de estar tanto tempo fora. Ele quer ir lá, interagir, conhecer o projeto, estabelecer já uma relação que depois resulte em outras oportunidades de longo prazo, com financiamentos novos para ambas as partes, que advenham desta oportunidade inicial. E nós temos muitos casos, né, de pesquisadores que se aproveitaram desta oportunidade de visitas curtas, de mobilidade mais curta, de uma interação a partir de um plano de trabalho, e que, a partir daí, né, realmente fizeram uma rede importante de pesquisa, conseguiram novos recursos em chamadas do Horizonte Europa e agora estão aprofundando a parceria, e mesmo em chamadas das fundações, outras chamadas, né, aí, ou internacionais ou nacionais,
agora com uma equipe e uma rede de pesquisa internacional de relevância, numa atuação na área, mesma área de pesquisa, na mesma linha do projeto. Então, a importância dessa iniciativa com o ERC, a partir desse Implementing Arrangement, é essa importância de colocar em projetos, colocar junto, né, encontrar sinergias e aprofundar as parcerias e as oportunidades de rede, né, para os pesquisadores que estão atuando no Brasil, nas instituições brasileiras. Desculpem que é por uma questão de pressa, eu estou sempre falando pesquisadores, mas as nossas pesquisadoras fantásticas, né, também estão aí muito incluídas nesta minha fala e na oportunidade, mas e isso tem trazido resultados de impacto para a pesquisa, né, podendo continuar e ter desdobramentos, além do grande interesse de visitar um centro de referência, de ficar um tempo num projeto. Então, a gente quer fortemente estimular a participação, né, de todos, a participação dos pesquisadores dos diferentes estados brasileiros que fizeram adesão a essa chamada. Ela é um pouco diferente da do CNPq. O CNPq esse ano lançou, mas como bolsa, eles fizeram um novo modelo aí, né? E o Confap seguiu no modelo que tem feito com o IRC, né? Que acolhe assim mobilidades com duração diferente, com escopo diferente, que no final é mais flexível para poder dar oportunidade dessa interlocução e desse diálogo de cooperação internacional extremamente necessário para os grandes desafios da ciência, para as questões estratégicas que no final são globais e que a gente precisa estar atuando em âmbito internacional. Então, muito obrigada. Nós ficamos agora à disposição, né, Charlotte, Flávia, de questões que, porventura, né, vocês tenham sobre a chamada e sobre a iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada, Zaira, pela apresentação muito clara. De fato, tem perguntas, porque tem muito interesse na chamada, pelo visto, dos pesquisadores do Brasil. Então, vamos já lendo algumas perguntas. Primeiro, você pode elaborar um pouco sobre a duração da mobilidade? Foi dito que pode ser curta, pode ser várias vezes, então, como funciona? É, é, é exatamente isso. Ela pode ser de visitas mais curtas, divididas em mais vezes. Ela pode ser de 6 meses até o período lá que acho que até um ano, né, de 6 meses estava lá no slide. Eu digo assim, pode ser até um ano, porque diverge um pouco de fundação para fundação. Então é importante entrar em contato. Mas esta possibilidade como possibilidade da chamada, ela existe, pode ser de 6 meses a um ano. Esse período dividido em mais de uma vez, ele não precisa ser contínuo, ele pode ser pensado em missões mais curtas, né? E é muito flexível. Né? É importante entrar aí em contato com a fundação, ver como a fundação financia e a vantagem, se por um lado não é uma bolsa de longo período, não é? 2 anos ou um ano inteiro garantido, porque nem todas as fundações financiam ali um ano inteiro, algumas sim, outras não. Ela traz essa flexibilidade de que às vezes o pesquisador nesse próximo ano não pode ficar um tempo grande assim fora. Ele pode ficar um mês, ele pode ficar 15 dias dividido, né, em 2, 3 etapas. Então, ele pode, conversando com a fundação, negociar essa modalidade desses recursos de acordo com o que a fundação disponibilizar para esta participação. Mas varia, então, nós realmente, como Confap, não podemos dizer que há uma só modalidade. Ela está prevista como guarda-chuva dentro desta possibilidade
incluindo bolsas ou passagens aéreas. Em geral, o que a fundação realmente garante é a passagem aérea, né, o seguro viagem. O restante depende. Se for poucos dias, algumas fundações pagam em diárias, outras pagam como bolsa, e aí conseguem pegar um período maior, não é? Mas aí o regramento precisa ser conversado com a fundação até diante também da intenção, não é? O pesquisador vale a pena, olha, localizei, tenho aqui um parceiro, esse projeto é muito estratégico para o Estado, estou pedindo assim, é viável, né? Caso a fundação não tenha já explicitado isso em normas, o contato com a fundação é sempre importante, porque a fundação, se ela não normatizou em detalhes, é porque ela também pode lidar a partir se é mais ou menos estratégico, qual é a demanda. Então, ela também pode conversar com o pesquisador e entender melhor isso antes mesmo da submissão, tá? Porque ele tem que preparar isso para a submissão. Ok, Não muito sei se obrigada. respondi, mas a gente continua à disposição. E se alguém não encontrar e precisar do CONFAP para ajudar nessa interlocução com a área internacional de cada uma dessas fundações, ou mesmo com. Porque às vezes a fundação é menos consolidada, não tem especificamente uma área internacional, é a própria diretoria científica que responde, mas ali no site do CONFAP tem também os contatos. Mas caso vocês não consigam logo e pelas datas da chamada precisem da gente, né, Flávia? Estamos aí à disposição para poder auxiliar nesse contato com a Fundação, né, para obter as informações corretas. Perfeito, muito obrigada, Zaira. Então, eu entendo que você aconselha submeter ao CONFAP via plataforma, mas também fazer um contato anterior com a FAP do seu estado e do estado dos pesquisadores interessados, e vocês podem também auxiliar se for o caso. Mas se a Fundação de Amparo do Estado dos Pesquisadores não aderiu à chamada, o que que eles podem fazer? Aí, neste caso, é importante que o CONFAP saiba disso, que num próximo ano a gente pode, com isso, ajudá-los, que aí os pesquisadores dos estados também devem manifestar para suas fundações que eles têm, que há potencial instalado no estado e há interesse, e que as universidades, os centros de pesquisa daquele estado querem ter essa oportunidade. Isso ajuda a fundação a enxergar que é uma demanda estratégica, que é relevante. O próximo ano, porque essa chamada acontece todo ano, então, no próximo ano, fiquem atentos que nós estamos aí um pouco com esta mudança que antes fazíamos juntos com o CNPq, e o Estado que não podia, por motivos diferentes, não é? Às vezes não estava tendo recurso naquele momento, então não aderiu. Então, por motivos diferentes, os estados que não podiam participar, quem atendia, como governo federal, era o CNPq. Então, ficava complementar. Como agora o CONFAP lançou, o CNPq lançou, nós estamos aí estudando qual que é o melhor mecanismo. No próximo ano, essa chamada será lançada pelo CONFAP no primeiro semestre, e nós queremos ouvir de vocês, inclusive, quem participar ou quem tentar, um feedback que é importante para a gente aprimorar. Mas estimulem os estados de vocês. Nesta chamada não tem jeito, porque a adesão já está feita e a chamada já está em curso, então, e não estamos, né, numa parceria com o CNPq para solicitar que o CNPq cubra, e cada fundação só pode apoiar o pesquisador do seu estado. Muito bem, e também respondendo para as próprias chamadas do ERC para solicitar, submeter um projeto a uma bolsa Starting, Consolidator, Advanced ou Synergy, essas chamadas são anuais, são já algumas são em cursos para 2025, vão abrir novamente em 2026 e 27, com certeza, vão continuar depois. O projeto de orçamento do próximo programa quadro prevê ainda um fomento maior para o ERC, mas algumas modalidades podem mudar.
de um ano para o outro, mas estão garantidos com certeza nesses modelos até 2027. Sobre o work plan que você sugeriu, que tem que ser submetido em formato de work plan, existe um modelo? Olha, eu não, os itens previstos ali, não é, de um plano de trabalho estão elencados ali naqueles critérios, mas não há um formato específico. Ele é feito em Word e anexado e encaminhado para a fundação. Acho que é importante o pesquisador demonstrar nesse plano de trabalho a sinergia entre o que ele pesquisa aqui e o que ele pode ganhar, mesmo que seja numa visita curta, gente, com um projeto que está trabalhando na área em que ele está também. Né? Além dessa inserção internacional, né? Mostrar aí essa sinergia, mostrar que também esse projeto que está sendo desenvolvido no Estado é um projeto relevante, né? Tem impacto e que a visita pode ampliar a internacionalização para estados já, né, com programas de pós-graduação, instituições muito consolidadas, eles aprofundam na parceria, mas às vezes estados em que estão assim ampliando a sua pós-graduação, a sua atuação na pesquisa, é fundamental uma cooperação internacional. Então, demonstre isso. Então, o pesquisador não precisa ser longo, mas ele precisa ser interessante no sentido de mostrar como esta presença, essa colaboração, esse diálogo com o projeto em desenvolvimento na Europa e financiado pelo IRC trará contribuições relevantes para o projeto que ele está desenvolvendo, para a pesquisa no seu estado, para a pós-graduação, para a internacionalização do seu estado, para a sociedade, para resultados. E vocês viram que, às vezes, a gente pensa, não, a área de humanas não tem oportunidade, só as áreas, não é? Não, em geral, esses são grandes projetos, eles são transversais, né, Charlotte? Eles têm pesquisadores em várias áreas, porque os grandes temas hoje não são respondidos por uma única área. Então, quando vocês olharem esses projetos, lembre-se disso. Eles são transversais, multidisciplinares e podem ter interesse, sim, de interlocução com áreas distintas. Muito obrigada, Zaira. Então, lembrando também uma pergunta que foi feita várias vezes, se vocês atualmente não têm vínculo com uma instituição acadêmica ou de pesquisa do seu estado, vocês não podem participar dessa chamada porque as FAPs financiam pesquisadores que têm vínculo com as suas instituições dos seus estados. Vocês também não poderão ter acesso à lista de pesquisadores do ERC que manifestaram interesse em receber pesquisadores visitantes. No entanto, no dashboard do ERC, como aparece no meu slide, vocês podem ver os projetos e saber um pouco mais. Tem o resumo, o nome da instituição onde são realizados e, na maior parte dos tempos, das vezes, o contato dos pesquisadores individuais que são financiados pelo ERC. Isso é público quando os pesquisadores deram o acordo de compartilhar seus nomes. Vocês podem entrar em contato para saber mais e ver como colaborar. Isso é possível, não fiquem intimidados. Pesquisadores na Europa têm muito interesse em receber visitas de pesquisadores brasileiros. Agora, Zaira, se é possível, dentro dessa chamada, não, se você puder confirmar, fazer uma mobilidade para um pesquisador que tem um projeto do IRC, que ainda tenha uma duração de 18 meses, como é a regra do IRC, mas que não aparece na lista? Sim, É é possível. possível, o ERC considera isso, nós temos que sempre confirmar, porque nós só sabemos a lista, né? Então, quando isso acontece, o CONFAP entra em contato com o responsável, né, o setor responsável deste programa, consulta
se de fato é um projeto financiado pelo ERC e se pode então receber, né? E com essa resposta também a gente aceita, mesmo que não esteja ali naqueles 609 que manifestaram agora interesse. Agora, precisa ser um projeto ERC, porque às vezes as pessoas, é outro financiamento, já aconteceu também, aí fica fora do escopo do programa, a gente não consegue, mas é possível. Perfeito, muito obrigada. Temos a pergunta da Denise, que quer saber o que configura vínculo empregatício com instituições do meu estado. Tem que ser professor efetivo de alguma pós-graduação ou participar de algum grupo e comprová-lo já é suficiente? Eu vou pedir aqui auxílio para a Flávia, porque eu realmente não acho, para mim, o vínculo, está escrito vínculo profissional, porque se tiver vínculo profissional, aí tem que ser um professor mesmo vinculado. Se tiver escrito só vínculo, porque essa faz uma diferença. Me desculpem aí, posso. Quem foi que perguntou? Foi a Denise. Eu vou copiar para você Denise, a a gente, resposta. se a Flávia souber responder, me ajuda, porque faz uma diferença. Uma questão é vínculo. Vínculo pode estar, sim, num grupo de pesquisa, atuando naquela instituição como pesquisador, né? E poderia, então, receber, porque está naquele grupo, vai voltar, dar um retorno para esse grupo de pesquisa sobre a sua atuação. Se for um vínculo efetivo, profissional, aí tem que ser né, alguém que tem um contrato, que é vinculado a uma universidade, a um centro de pesquisa, a uma instituição de pesquisa. É isso, Flávia? Professora, é preferível ela entrar em contato com a FAP do estado para ter certeza o nível do vínculo que está na elegibilidade do estado. Perfeito, Flávia. Então, é isso, Denise. Acho que o CONFAP deixou em aberto como vínculo, porque quem tem que entender se esse vínculo pode receber o auxílio da fundação é a fundação. Então, também esta é uma questão importante de ser conversada na Fundação de Amparo. Olha, sou pesquisador, vou ficar 5 anos aqui nesse grupo. A Fundação pode dizer, ok, tá elegível. Não, olha, não sou professor, não tenho um contrato, e aí a Fundação pode dizer não é elegível, porque essas regras realmente variam. Né? A grande missão do CONFAP é tornar possível aos estados brasileiros a participação internacional, mas garantindo as regras e os mecanismos com os quais cada fundação em particular pode trabalhar, porque isso varia um pouco das normas dos financiamentos e do tipo de recurso que o Estado tem para implementar as ações. Então, muito correto, obrigada, Flávia. Né? Essa está em aberto a palavra vínculo, para que o grau de vinculação necessário seja decidido aí com a fundação, se houver dúvida. Se não houver dúvida, se for um professor efetivo, aí não tem problema, né? Muito obrigada, Zaira. A pesquisadora Denise agradeceu também a resposta e eu também gostaria de agradecer a todos pelo interesse, ao CONFAP pela excelente chamada e disposição em sanar todas as dúvidas e também nós continuamos à disposição. O CONFAP compartilhou o link para fazer perguntas e o Euraxes também continua à disposição se vocês quiserem realizar mobilidade ou cooperação científica com europeus sejam financiados no âmbito dessa chamada ou de qualquer outra, estamos à disposição para ajudá-los. Muito obrigada a todos pelo interesse e boa sorte com suas propostas.